Então, faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, ainda mais gravando neste canto aqui, como o canal e o podcast acabaram se tornando a mesma coisa. Então, para quem está me ouvindo pelo Spotify, eu tô gravando nesse momento da minha casa em Brusque. E vim comentar sobre algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, nas últimas semanas, e que me fizeram ter uma outra perspectiva ou tomar as coisas de uma maneira um pouco diferente sobre tudo que estava acontecendo. Nos últimos episódios do Notas Mentais de um Overthinker, eu comentei sobre algumas frustrações relacionadas a questões relacionadas a projetos, né? De como a gente muitas vezes se frustra porque as pessoas não conseguem entender de que a gente quer avançar, mas essas pessoas meio que freiam a gente. Faz algumas semanas eu saí da empresa onde eu estava trabalhando, em Florianópolis. Continuo com o meu apartamento em Florianópolis, estou em Brusque neste momento de passagem, mas já vamos chegar lá. Saí da empresa de uma maneira não foi da melhor forma possível, digamos. Uh, eu saí bastante triste com como as coisas aconteceram e de como a minha saída aconteceu e com os atores envolvidos na minha saída, tá? Acho que com isso eu contextualizo resumidamente um pouco das minhas frustrações com respeito à minha saída. E nos primeiros dias após a minha saída, foi aquele momento, né, da gente ficar refletindo sobre o que poderia ter acontecido, se a atitude de diferentes atores, incluindo a minha, tivesse sido um pouco diferente. Bate aquele momento meio para baixo, né? E justo naquele momento eu já estava com a minha consulta com o meu psiquiatra marcada, né? Para poder fazer o controle normal, né? Anual. Anual não, perdão, semestral, que eu faço com o meu psiquiatra para ver questão de dose e tudo mais, né? Parênteses aqui, como quem acompanha esse canal há um certo tempo sabe, quando eu estou nesta casa gravando e justo nesse lugar, é muito comum que apareça barulho de caminhão, porque eu tenho uma transportadora aqui do lado de casa, então, né? É isso, é a vida, é a grande gambiarra que é esse podcast, esse canal. Mas enfim, voltando. Durante essa consulta, eu aproveitei para justamente poder externalizar algumas coisas. O meu psiquiatra ele é um bom ouvinte e um bom guia em alguns aspectos, né? Por mais que a psiquiatria muitas vezes falhe nesse aspecto comparado à psicologia. Acho por sorte que o meu psiquiatra é um bom psiquiatra. Fiz o ajuste de doses e tudo, foi tudo bacana. E naquele momento eu ainda estava na situação de ver tudo com uma perspectiva ruim, sabe? De um ciclo de um ano que eu tinha passado pela empresa onde eu trabalhei, onde eu realmente aprendi muito naquela empresa, mas o fechamento daquele ciclo ter sido meio ruim, meio bastante ruim em alguns aspectos. Eu tá naquela situação de não de ter saído, mas de coisas que aconteceram depois da minha saída que me fizeram refletir. Exemplo foi durante um ano eu criei certos vínculos, laços, amizades, entre aspas, coleguismos, diria eu, em muitos aspectos, na empresa que eu considerava bastante importantes durante aquele momento, porque eu atravessei muita coisa durante esse um ano. Fui ouvido durante esse período com respeito às minhas crises, às crises de outras pessoas, com respeito a diferentes aspectos da vida pessoal, profissional, social, de todo mundo que me rodeava naquele momento e com quem eu tinha certa afinidade. E aí a gente vê aquela grande questão, né, que inclusive foi algo que eu recebi depois da minha saída, né, de que se a gente reclama de amigo de colégio, amigo de escola, amigo de faculdade, é porque a gente ainda não teve a interação com amigos do trabalho. Que claramente no trabalho, o trabalho possibilita que a gente conheça pessoas fantásticas, e eu realmente tenho um carinho gigantesco por muitas dessas pessoas, mas ali a gente também encontra muita gente que tem relação contigo só por uma questão de conveniência, convivência e para que as coisas fluam bem, e não estava errado, não vou julgar também. Mas tem pessoas que
não deixam muito claro, ou que a gente não consegue notar, melhor dizendo. Não é que a pessoa não deixa claro, porque ela não precisa deixar claro. Mas é que a gente não consegue notar em que nível tá esse tipo de relação interpessoal que ela tá tendo contigo. E que muitas vezes a gente nota aquilo como uma amizade, porque você tem relações externas ao trabalho. Você sai, você conversa sobre coisas externas ao trabalho, coisas que muitas vezes são bastante profundas até. Tudo isso digo para chegar no ponto que, quando eu saí da empresa, eu saí fazem 2 semanas e meia, mais ou menos, acho. Acho que é. Enfim, desde então, do meu grupo de amigos da empresa, do trabalho, 2 ou 3 pessoas vieram falar comigo. Duas das pessoas com quem eu mais tinha uma relação próxima e profunda não mandaram mensagem. Uma mandou mensagem no dia em que eu saí da empresa para entender o que tinha acontecido, porque eu tinha saído, enfim. E a outra diretamente nada. Se despediu no momento em que eu peguei minhas coisas da minha mesa e fui embora, saiu dali de perto. E tudo bem, porque cada um tem o seu processo de lidar com aquela situação, mas se supostamente você é amigo de alguém, você é amigo de alguém em todas as áreas, né? Esse é o meu conceito de amizade. Talvez o meu ponto aqui seja justamente o motivo pelo qual eu tenho poucos amigos. E é justamente isso. Pra mim, amigo é aquela pessoa com quem você conta todas as horas. E aí vai mais um caminhão passando na frente da minha casa, naquele momento pra quebrar a tensão desse momento. Aquele amigo, é aquela pessoa que você liga ou manda mensagem ou conversa, ou você sai pra tomar um café quando você precisa desabafar, quando a outra pessoa precisa desabafar, que você esteja lá presente, quando você tem uma vitória ou a outra pessoa tem uma vitória, vocês celebram, sabe? É uma pessoa com quem você conversa e que, se caso, pelo menos é o meu conceito e o que eu faço com os meus amigos, quando eu noto que aquela pessoa que eu tenho uma estima muito grande está passando por um momento difícil, eu faço a pessoa entender que eu estou ali, né? De que eu não preciso necessariamente dizer, vamos fazer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Você quer conversar? Não. Eu simplesmente mostro de outra forma, sabe? Eu convido para fazer alguma coisa. Eu puxo assunto sobre outras coisas. Não necessariamente sobre aquele ponto específico que é um momento de cicatriz. Sabe? Acho que vocês entenderam o que eu quero chegar. E isso não aconteceu. Mas, tudo bem, né? Cada um tem o seu conceito, cada um tem as suas posições com respeito a como lida com as relações interpessoais. Eu saí de lá com muita paz, e sabendo de que eu fiz o meu melhor e de que justamente a minha saída foi justamente por fazer a mais do que era esperado e por ser chamado de ansioso demais por não esperar o meu crescimento, né? Enfim. Tudo isso também para chegar no ponto de que eu passei por esse momento de ficar muito mal, né? Por uns dias depois, de não conseguir sair para fazer as coisas que eu gosto de fazer, sair para correr e tal, que são coisas que me trazem muita felicidade e que eu acho que é normal, né? Todo mundo passa por o seu momento de luto, por mais que a relação estava bastante desgastada naquele momento com o trabalho, eu precisava atravessar o meu luto com respeito ao encerramento daquela etapa. Passado isso, e aí, né, a consulta com o psiquiatra, ajuste de dose, e aí eu fazendo as conexões e as reflexões necessárias, eu me recoloquei no centro desse grande tabuleiro que é a minha vida, e coisas começaram a acontecer e fluir muito bem, e eu comecei a redesenhar certos planos. Por isso que eu sempre digo, para mim, eu não gosto de caminhar sobre o vazio. Eu preciso ter papel e lápis na mão, borracha, para eu ter tudo mais ou menos desenhado, e conforme as coisas vão acontecendo, eu possa pegar a borracha, apagar e redesenhar meu trajeto nesse grande mapa, nesse grande desenho. E é isso que aconteceu, porque durante esse período, né, de reflexão, eu decidi que era melhor, talvez já que era junho, pensar de que maneira eu poderia me dedicar a poder encontrar algo melhor para mim. Eu tô há um semestre de terminar a faculdade, e aí eu me questionei, vale a pena eu procurar uma vaga como assistente administrativo, por exemplo? Ou talvez, com o privilégio que eu tenho, e eu entendo esse privilégio,
talvez focar em fazer estágio e terminar a faculdade no final do ano para em 2024 me recolocar no mercado de trabalho como biomédico, já. E talvez fazer mestrado, pós e afins no ano que vem. Então foi nesse momento em que eu comecei a mover meus pauzinhos. Eu sentei com o meu coordenador de curso, eu vi as possibilidades de que eu pegasse tudo que eu tinha para fazer ainda academicamente para terminar a graduação no próximo semestre, consegui organizar de uma maneira que fosse possível e comecei a correr atrás de estágio. Consegui estágio num laboratório que era um dos laboratórios que eu mais tinha vontade de fazer estágio, que inclusive é o maior laboratório da minha cidade, ou um dos, porque são 4 laboratórios que tem aqui. Acredito eu que hoje Influxo deva ser um dos maiores laboratórios da cidade, enfim. Não pela questão de ser um dos maiores laboratórios, mas por conhecer o modo como eles trabalham, por saber algumas coisas relacionadas a eles e gostar bastante da empresa, e justamente por poder dedicar o meu segundo semestre a fazer pesquisa, né, fazer parte de um projeto de iniciação científica da faculdade e tudo mais. Eu entendo de que para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter o privilégio de não precisar me preocupar com certas contas. E que eu sei que isso é algo que não todo mundo pode fazer, né? Mas eu consegui juntar e organizar e orquestrar tudo para que eu conseguisse no segundo semestre fazer pesquisa, fazer uma matéria que me falta, fazer estágio, terminar meu TCC, e não precisar, entre aspas, trabalhar no sentido de ser CLT para pagar minhas contas. Então, por isso eu estou deixando meu apartamento em Florianópolis e vindo para Brusque de volta para minha cidade, porque justamente o estágio vai ser aqui. Essa matéria que eu preciso fazer é 1 ou 2 vezes por semana eu vou até Florianópolis, pego o carro, faço isso, né? E, curiosamente, a questão da investigação científica, né, da iniciação e tal, eu tinha me inscrito para participar de um projeto na semana passada. Participei da primeira reunião, que era a apresentação e tudo. E curiosamente, na noite de ontem, 13 de junho, eu recebi um e-mail. E aí eu tava quase dormindo, peguei o celular e olhei, era um e-mail de uma resposta de uma bolsa de pesquisa que eu fui contemplado e que ela vai cobrir 98,14% da minha mensalidade da faculdade até o final do ano, ou seja, até o final do curso. E isso foi uma grande surpresa, porque era uma bolsa que eu tinha me inscrito e que eu já não esperava mais uma resposta assim tão pra já e tão positiva, porque inicialmente pelo algoritmo lá que dá, né, dos dados que eu coloquei na plataforma da bolsa, eu ganharia tipo 70% da bolsa, o qual já era uma grande ajuda, obviamente. E quando eu recebi, foi aquela. Ontem vamos voltando, recapitulando, me embabaquei aqui um pouquinho, mas voltando. Ontem eu fui no laboratório em questão, né? E aí que eu vou fazer o estágio, eles me apresentaram as novas instalações e tudo. Eu já voltei muito feliz para casa, pela questão de como tudo estava se encaminhando. O meu TCC está quase terminado, o estágio está todo organizado para começar no dia 3 de julho. A diretora técnica do laboratório é um amor de pessoa, me permitiu organizar o estágio na questão de horários e dias do jeito que eu achava melhor, claro, coincidindo com as questões do laboratório. E tava tudo muito bonitinho, assim, até aquele momento que a gente pensa, tá tudo acontecendo muito certo. Tem algo errado aqui, porque a gente se sabota achando que a gente não pode ter algo certo, algo positivo acontecendo com a gente, né? E aí, justo na finalização do dia 13 de junho, eu chego em casa, estava deitado na cama, ponto de dormir, e eu recebo a notificação de que eu fui contemplado com a bolsa de pesquisa. Foi assim, ó, para botar a cereja no bolo de que a definição que eu tomei para o meu segundo semestre era a correta e de que o combo das coisas que aconteceram nas últimas 3 semanas foi positivo no final das contas. Que foi uma baita de uma turbulência, mas que no final das contas foi o momento que eu precisava de um chacoalhão
para acordar e para dizer, vamos focar em alguma coisa, não que eu não estivesse focado, mas no sentido de, tipo, vamos colocar o máximo de energia que você consegue de maneira saudável nisso aqui, pra gente terminar. E no ano que vem, a gente tem uma possibilidade ainda maior. Dar um passo atrás para pegar impulso para saltar. Essa é meio que a análise que eu faço. Porque querendo ou não, eu tá voltando para Brusque, para minha cidade, para casa dos meus pais. Eu vou ter claramente muito conforto com respeito a isso, é óbvio, eu não tomo isso como retrocesso, muito pelo contrário, é algo muito bom. E como eu falei, né, é um baita privilégio poder voltar e com o dinheiro que eu tenho guardado e com o dinheiro que eu tenho para receber, conseguir fazer isso. E ainda no final das contas, pensando na pessoa que eu quero ser daqui para frente, poder utilizar esse segundo semestre para isso, porque não vai ser só isso, mas não vai ser só a finalização da faculdade. Vai ser a finalização da faculdade, ter pontuação por iniciação científica, ter pontuação por algum artigo que eu possa escrever durante a iniciação científica que pode chegar a ser publicado, para que em 2024, que parece tão longe, né? Mas falta um semestre, menos. Faltam 6 meses e meio, na verdade. Um semestre e uns diazinhos para chegar. Que vai tudo somar ponto para eu poder entrar em um mestrado, por exemplo, para eu poder enriquecer o meu currículo, no final das contas. E aí vem a questão, só para finalizar, de que ontem quando eu voltava, por mais que eu voltava feliz do laboratório, eu por um momento me questionei de ser estagiário aos 31. De que, nossa, né, meio que passou um pouquinho já da época de ser estagiário. Mas aí depois eu me permiti refletir sobre o assunto e notar que, na verdade, eu só inverti um pouquinho o lugar das peças. Ao invés de eu ter concluído a graduação primeiro e depois ter tido certas experiências, eu tive certas experiências antes da graduação. Tá? Porque eu tenho certeza de que se eu tivesse permanecido na minha cidade lá atrás e terminado biomedicina, por exemplo, e entrado no mestrado logo em sequência, não sei nem sequer se eu teria entrado no mestrado logo em sequência, porque a minha cabeça naquele momento era tipo terminar a faculdade para trabalhar e ganhar dinheiro e ter a minha vidinha. Eu não teria tido, provavelmente eu teria me privado de certas experiências que eu tive a possibilidade de ter saindo do Brasil, porque eu já teria aquela coisa tipo, terminei a faculdade, já voltando com um emprego estável, provavelmente. E hoje eu acredito de que com 31 eu tenho uma bagagem como ser humano muito enriquecida. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que a de uma pessoa de 31 que não saiu, mas de que eu acho que eu tive uma possibilidade que talvez, se a sequência fosse ao contrário, eu teria me privado dela. E no final das contas agora eu estou terminando um ciclo, que era um ciclo que tanto me trazia pavor até alguns meses atrás, e agora com tudo mais ou menos encaminhado e que tudo vai dar certo, no final do ano a gente termina um ciclo e ano que vem, muito provavelmente a gente entra em outro que talvez pode me trazer um pouquinho mais de dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça gostosa que eu quero ter. E isso, no final das contas, tudo tá bem. Tudo tá correndo tranquilo, tudo tá correndo energicamente e curiosamente positivo, instigando a uma vontade de algo bom, de que algo bom vai acontecer, melhor dizendo. E é isso. Mais uma atualização por aqui. Se cuidem e a gente se vê.